Tá, aí. Ô, meu amigo, o governo Lula respondeu às críticas feitas por autoridades americanas, com referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, né? E o governo, estou lendo aqui na nossa tarja, vê essas postagens dos Estados Unidos como um novo ataque à soberania nacional. É que assim, além de serem críticos, Reinaldo, eles são também provocativos, né? Eles acham, parece que aqui a gente, sei lá, é sabe, uma republiqueta, né? Que eles podem falar de um jeito assim como se a gente tivesse que obedecê-los, né? Como se o Brasil tivesse que obedecer à vontade do Trump, né? E os Estados Unidos. Eles tratam a gente como colônia de um jeito que nem a colônia portuguesa tratava o Brasil colônia. Olha só. Porque, como tinha aqui os governadores, como tinha aqui elite local, algumas coisas eram negociadas antes. Né? Não vinha, assim, vinham ordens, mas também havia negociação. Eles não querem negociar nada. O tal do Christopher Landau, que é o segundo do Marco Rubio, do Departamento de Estado, escreveu lá um troço que a embaixada reproduziu, né? Então, tem coisas maravilhosas, como, Dieguito, a separação dos poderes do Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade. Eu observei, avisa isso para o Trump, que existe separação de poderes. Né? Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais. Isso aqui foi a tradução que a embaixada fez aqui. Aliás, uma tradução porca, além de tudo. Né? E eu explico lá por quê. Né? Porque se for aí, virou uma condicional, e não é uma condicional, né? Na tradução. Muito bem, eles estão dizendo, ninguém vira ditador se é contido pelos outros poderes. Né? Ninguém pode acumular. Olha, eu diria que alguém precisa instigar a Suprema Corte dos Estados Unidos a pôr limites no Trump. Porque hoje, quem persegue universidades, professores, alunos, governadores democratas, juízes, promotores, porque não enxerga limite à sua autoridade, e imprensa, é o Donald Trump. Não é? E aí vem com lições, mas uma separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meios de intimidar os demais. Puxa, é verdade. A intimidação deve ser a intimidação em curso nos Estados Unidos. Aí vem lá que, como é que é? O que está acontecendo agora no Brasil, ressalta esse ponto, um único ministro do STF usurpou o poder ditatorial. Desculpe, o verbo usurpar está mal empregado em inglês e em português. Você não usurpa poder ditatorial, porque para você usurpar um poder ditatorial, o poder ditatorial tem que existir e você tem que se apropriar dele ilegitimamente. Não é? E passar a ser você o ditador. Não é isso que eles quiseram dizer, obviamente. Insisto, está mal escrito lá também. Né? Você usurpa poderes de terceiros, prerrogativas de terceiros. Aí sim. Usurpar poder ditatorial, nunca vi. Só se usurpa poder ditatorial quando um ditador derruba outro. Para começo de conversa, é burro o que está escrito aqui. Né? Agora, para a questão do que eles tentaram dizer, as decisões do Alexandre são sempre referendadas ou pelo pleno ou pela turma. As decisões monocráticas existem quando cabem decisões monocráticas. Né? Mesmo agora que pediram a revisão da prisão domiciliar do Bolsonaro, vai ser submetida à turma. Acho que vai ser mantida. Né? De novo, não há uma decisão. Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre o Brasil e os Estados Unidos. Essa pessoa quem? O Jair Bolsonaro? O Jair Bolsonaro, o Alexandre destruiu? Porque ele exerce seu trabalho de juiz, que os Estados Unidos decidiram proteger um criminoso aqui no Brasil? Ato falho Que ele aí, virou seu Reinaldo. criminoso.
Oi? Um ato falho aí. Você saiu. Foi o Jair Bolsonaro? Foi exatamente ele, foi o Jair Bolsonaro. Não foi o Alexandre Foi o de Jair Moraes. Bolsonaro. É, Foi ele que destruiu, né? sim. Porque um criminoso, eles decidiram ter um criminoso de estimação aqui, e aí os Estados Unidos se dão o direito, então, de se comportar como corte revisora do Brasil, né? De resto, misturando tudo, misturando isso com uma tentativa de tratar o Brasil como colônia também na área econômica, porque, na verdade, as questões são... O fundo dessas questões é um fundo econômico. Insisto, o Bolsonaro, o bolsonarismo, essa família exótica, isso tudo é usado aí como estandarte daquilo que é uma questão de natureza econômica, né? E aí, enfim, tem o Eduardo, não, o Trump não vai parar, porque Trump não desiste nunca, claramente tratando o cara como seu chefe político, como chefe político do Brasil, né? É uma situação absolutamente inaceitável, né? E aí eu vejo crescer aqui, né? Vejo crescer as manifestações, não é crescerem as manifestações, não, com o verbo ver, o infinitivo fica no singular. Crescer as manifestações contra o Alexandre, com questões que, lamento, não são jurídicas. Sabe quem fez a melhor leitura sobre a decisão do Alexandre? Hum. Criticando a decisão? Foi o Kassab. Que, Reinaldo? O Kassab deu uma entrevista e disse, como é que é? Na vírgula, referindo-se à questão jurídica, o Alexandre até pode ter razão, mas precisa ver a questão política. Em síntese, foi isso que ele disse. Com todas as vênias, ele pediu que um juiz, ele sim se comporte como um político. E o juiz tem que se comportar como um juiz. Que essa é uma outra conversa que tem muito no meio jurídico. O Alexandre força demais a mão. Força demais a mão o quê? Cumprindo a lei? Ele deveria não cumpri-la? Tem uma ideia, né, Reinaldo, que o juiz da Suprema Corte, para agir, tem que ver o momento, né? Ah, não, mas nesse momento vai tumultuar, vai criar uma convulsão social, né? Como se a justiça tivesse que ser pautada pelo clamor da sociedade, né? E veja, existe o fundamento de que um juiz tem que tomar decisões proporcionais, razoáveis, etc. Então vamos lá. Mas e sempre precisamos pensar os casos, né? Digamos que chegue lá um caso de correção de algum, sei lá, benefício que em algum momento, com um plano econômico, se considera que houve uma ilegalidade e a hora de fazer correção vai dar 3 PIB brasileiro. Se aplica ou não aplica? Destrói o país? Agora, esse é um caso? Esse caso diz respeito a quê? Nada menos que a preservação da democracia? Tentativa de golpe de Estado? Vem cá, por que a gente não pede para pegar mole com Marcola, então, para ver se o crime organizado pega mais leve? Um Estado pode se render ao crime organizado? São crimes distintos, mas eu estou perguntando, se a tese é essa, se o princípio é esse, então vamos falar o seguinte, vamos fazer um acordo com Marcola? Um acordo nacional com Marcola, com todas as facções? Hã? Tem uma lambisgoia por aí, uma americana que vive atacando o Supremo brasileiro e tal, que ela tem essa tese para a América Latina. A América Latina precisa o quê? Liberar as drogas. Nos Estados Unidos, não. Eu acho que cria uma certa pressão ali. América Latina, liberar as drogas, liberar a economia e acabou. Né? E essa gente aí estranha que fica por aí não enche o nosso saco. Né? Nós vamos fazer acordo com o crime? Né? Não há nada de errado com a decisão do Alexandre. E as pessoas sabem disso. Né? E aí pegam essa questão, que na imprensa cola, a questão da liberdade de expressão. Não, de novo, vale meu exemplo da bala Juquinha. Não é proibido chupar bala Juquinha. E se a bala Juquinha for um instrumento para o crime? Não sei como poderia ser, mas só estou dando um exemplo. Aí, então, você tem que proibir a bala Juquinha.
manifestar-se na rede. Não, em si não é crime. Agora, se a rede está sendo usada para o crime, para fazer a coação, aí é como você mesmo disse, né? É uma gente que faz questão de não entender as coisas, né? E que um monte de gente doidinha aí já para cair aos pés do tio Sam, né? Vamos fazer o seguinte, vamos zerar isso, tira o Alexandre daí, o Trump para de encher nosso saco, como se ele não fosse fazer outra exigência depois, e depois outra, e outra, e outra, né? É gente que não tem a menor noção do que seja soberania, né? É É. isso. Agora, se proibir a bala, Joquinha, eu vou para a frente dos quartéis para protestar, porque aí seria inaceitável. Adoro.